produto escalar. O que é que significa o produto escalar? É o seguinte: escreve os dois vetores, tem um símbolo e bota uma bolinha aí no meio, dá uma meia altura. Isso significa que você está fazendo produto escalar. É simplesmente o módulo de um, o módulo de outro e o cosseno entre eles. Tá? Isso é o produto escalar. Ok? Então, o produto escalar é um escalar, é só um número. Tá? É isso aí. Se eu tiver A igual a B, o mesmo vetor, o que é que o produto escalar vai fornecer para a gente? Ele por ele mesmo. A escalar A, né? Então, assim, olha, A escalar B é aquilo, mas se for B igual a A, os dois são iguais, eu vou ter A escalar A, né? Então vai ficar A vezes A dá A quadrado, né? Cosseno de quanto? Quanto é o ângulo? 0. Cosseno de 0 vale 1. Então fica A quadrado. Ok? Então o módulo do vetor, se você quiser saber, né? Só você fazer o produto do vetor aí, o produto escalar, aliás, faz o produto escalar, você encontra quem é o módulo quadrado. Se tirar a raiz, você tem um módulo, tá bom? Se o vetor for perpendicular, A e B forem perpendiculares, os dois, aí é só olhar para ali. A vezes B, cosseno de 90. Cosseno de 90 é quanto? 0. Então está 0. Então, dois vetores, eles servem para você checar se são perpendiculares ou não. Dois vetores perpendiculares, o produto escalar é 0. Tá bom? Aí vamos lá para os vetores unitários. I, J, K, né? I aponta para o X, aquela história toda, né? X crescendo, né? E etc. Então, se você fizer I escalar I e I escalar J, quanto dá? I escalar I, quanto é? Isso, não. Quanto é o módulo de I? 1. 1 vezes 1, cosseno de quanto? De 0. De 0, que é 1. Então dá 1. E escalar J? Olha só, dá 0, tá? Então, pronto. A gente vai usar muito essa coisa aí, tá bem? Aí um probleminha para vocês fazerem agora. Tá aí, dois vetores, tá? Papel e lápis, não é isso? Dois vetores e você vai fazer o produto escalar. A pergunta é: qual das respostas está correta? Vamos lá? Vamos? Estou esperando. E aí, vamos tentar? Vamos fazer isso aí. Vamos para vocês ficam pensando assim, para fazer o cabeça é difícil. Terminou? Quanto deu? 12. Então, como ele já achou, né? Vamos em frente. Alguém mais terminou? Então, quem não terminou, me diga, como é que eu faço isso? Produto escalar. O que é que você vai fazer então? Me diga, vai ter que limpar a lasanha, como é que você faz isso? Pronto, o módulo de A já está ali, não é isso? Mas eu vou ter que dar um módulo de B. Três ponto dois ao quadrado mais ou menos. É mais 0,6 ao quadrado ou é menos 0,6? Mais é um triângulo, né? Você vai calcular um módulo vetor, né? Então dentro do quarto de
não esqueçam não, para ter de propósito, é o mais. Você esqueceu da raiz quadrada no fim, porque isso é o módulo quadrado, né? Então, faz 3,2 ao quadrado mais 0,6 ao quadrado e tira a raiz. Aí você achou B, entendeu? Aí é só botar naquela expressão ali, ó, é módulo de A, módulo de B, cosseno de 52, tá bom? Então a resposta é o 12, né? Ah, lá. A resposta é 12. Resposta correta. Tá bem? Pronto, zero alguma coisa aí, redonda, né? Vai para 12. Tá certo? Compreenderam como é que faz isso? Aí veja, quando a gente voltar aqui, depois desse recesso aí, desse feriado, não sei de quê, vocês têm que estar assim, tem que ter estudado, ou tem, se vocês têm estudado já essa história de vetores todinha, entendeu? Ou nós vou dar de aula mais uma vez para o carro, né? Porque não dá para recuperar tudo, né? É impossível. Não vá! Mas não faz 3 dias colaborando com o João, não, né? Pelo menos um. Mas, assim, tem um dia para estudar então esse negócio, né? Basta isso, você tem um dia, não um dia, ou amanhã, não amanhã e acabou, né? Se você consegue, né? Porque aquelas 4 ou 5 horas por semana, você tem 4 ou 5 horas sem resolver. Então vamos interpretar a história do produto escalar. Olha aí, veja só. Isso aqui é definição. Tá? Eu fiz esse desenho aqui, ó. Vetor A e vetor B. Aí você vai e projete B na direção de A. Então, olha o que, é que a gente tem aí. Um vetor aqui, outro vetor aqui, ó. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de B minúsculo, tá? Esse aqui é o vetor B e esse aqui é o vetor A. Na horizontal aí, tá? Eu vou passar na horizontal, tá bom? Esse ângulo aqui é φ. Aí você olha para esse triângulo, o triângulo retângulo, o que é cosseno de φ? Cosseno de φ, né? É quem? É a adjacente B dividido pela hipotenusa. Qual é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é o módulo de B, entendeu? Pela hipotenusa. Então esse B pequeno, ele é B cosseno de φ, que é o que está ali, entendeu? Tá joia? Aí você olha aqui para o produto escalar. Aí, ó, B cosseno de φ, tá vendo? É esse negócio aqui, ó, que eu chamei de B minúsculo, tá aqui, ó. Então, o produto escalar, né? A escalar B é simplesmente A e esse Bzinho aí pequeno, tá? Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma notação interessante para essa coisa. Um vetor A de X, né? A parte de A na direção X, não é assim que a gente faz? Você tem a X e a Y, não é para um vetor qualquer, né? Então a X é em A, em X, e o AY é um pedaço de A no Y, não é a projeção. Então esse B pequeno aqui, ó, no lugar de chamar essa letra B, eu vou dizer o seguinte: isso aqui é o vetor B na direção de A. Um vetor qualquer você até compõe, né? X e Y, então você tem BX e Y, entendeu? Nesse caso, eu estou pegando a parte dele na direção de A. Então eu vou usar essa notação aqui, tá? No lugar de chamar A, B, esse B menos. Não esqueça isso aqui, ó. E vamos botar assim, ó, B na direção de A. Pronto. Então o que é o produto escalar? O produto escalar, você mantém um vetor, entendeu? E o outro é a projeção dele na direção desse aqui que eu deixei inteiro, sem mexer, tá bom? Aí alguém pode argumentar, mas A é melhor do que B, né? Por quê? Por que eu mantive A intacto, entendeu? E eu peguei a projeção de B, entende? A gente pode fazer também, tentar olhar isso, projetando B, o A na direção de B agora, entende? Você vai ver que é a mesma coisa. Então, faz aqui, ó. Projete A na direção de B. Projetar, o que é que significa, né? Você tem que levar, né? Por exemplo, se você olhar para cá, que é mais fácil de ver, né? Digamos, se você fosse pegar B e passar por A aqui, ó, tá? Sem mudar a orientação, qual é o pedaço aqui de A que eu ia ter que tirar para poder B ficar livre e passar por ela? Tá entendendo? É esse pedacinho aqui. Aí agora, eu vou projetar A na direção de B. Note que B não dá, que B é mais curto, né? Aí você pega a reta suporte aqui, entendeu? Aí você projeta esse cara. Você tem que se lembrar sempre que esse ângulo aqui, ó,
é 90 graus, tá? Então isso é a chamada projeção. Então aí eu projeto A na direção de B. Aí você olha para esse triângulo agora, está aqui um ângulo φ. Quem é cosseno de φ? Cosseno de φ é o cateto adjacente, esse pedaço todinho, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é A. Ok? Então esse pedaço é A cosseno de φ. Aí você olha para aqui, ó, aí eu tenho A com cosseno de φ, entendeu? É A na direção de B. Então, nesse caso, ó, a gente vai manter B, repare só, mantém B, entendeu? Aqui, no produto escalar. Deixa o B. Aí eu tenho A cosseno φ. Mas A cosseno φ, quando eu olho para essa figura, repare, tá? É A na direção de B. Então eu tenho A na direção de B. Tá vendo? Então você mantém um vetor, tá? E projeta B em direção de A. Ou então você mantém B e projeta A na direção de B. Entendeu? Essa aqui é a interpretação aí do produto escalar. O produto escalar, dos dois vetores, né? Pega um e deixa e projeta o outro na direção dele. É só esse produto, tá? A interpretação dessa daí. Tá ok? Então tá aí. Quem é produto escalar? Tá joia? E quem é a escala I? I é o vetor unitário, né, na direção X, né? O que é a escala I? Então, olha, vamos fazer o seguinte. Vou desenhar aqui, tá? Ó. X e Y, tá bem? E a gente tem A. Tá ok? Aí eu tenho esse ângulo aqui, estou chamando também de φ, chamo de φ de alfa, o que você quiser, tá bom? Então, cadê o I? I é na direção X crescente, né? Então o I, ó, I está aqui, ó. Não é? Então o produto escalar de A com I, o que é que vai ser? O módulo de A, tá doido? Vezes o módulo de I, o é quanto? 1 cosseno de φ. Então, se você fizer A escalar I, isso vai dar A vezes 1 vezes o cosseno de φ. Aí você olha para esse triângulo aqui, ó. Vou completar aqui agora, ó. Olha esse triângulo. O que é o cosseno de φ? O cosseno de φ é o adjacente, é esse pedaço aqui todinho, entendeu? Mas esse pedaço aqui é a projeção de A. Então é o A de X. Então esse pedaço daqui para cá, ó, é A de X. Entendeu? Cosseno de φ é o adjacente pela hipotenusa. Vou escrever aqui do lado. Aqui. Cosseno de φ é adjacente dividido pela hipotenusa, que é real. Então A de X é A cosseno de φ. Tá? Olha ele aqui, A cosseno de φ. Então quando você faz o produto escalar, tá certo? Você acabou de obter isso que é A na direção X. Então você pega esse A e está aqui, tira daí e bota aqui. Tá? Então isso aqui é A de X. Tá joia? Isso é E se você quiser A escalar J, o que é que vai dar a gente? A escalar J. Hein? Mas não tem seno, não é por cosseno, o produto escalar é cosseno, não é? Então vamos desenhar o vetor, vou desenhar aí o vetor J. Como é que eu desenho esse cara? Para onde é que J aponta? Para o Y, né? Então J é aqui, ó. Aponta na direção, tá ok? E eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Entendeu? Então A escalar J é o módulo de A, o módulo de J e o cosseno do ângulo entre eles, que é cosseno de beta. Entendeu? Não é alfa, tá? Agora, quanto vale φ, aliás? Quanto é φ mais θ? 90. Φ mais θ. Muda esse beta aí, bota mão. Bota o beta aí, senão vai confundir. Φ mais θ 90, né? Φ mais θ 90 graus, tá?
Então, cosseno de θ é igual ao seno de φ. Entendeu? Então, isso aqui, ó, é a seno de φ. Quando você olha para esse triângulo aqui, ó, quem é a seno de φ? Olhando para esse seno de φ é o cateto oposto, tá? Dividido pela hipotenusa. Mas o cateto oposto é esse tamanho aqui, ó. Esse cara é a projeção de A aqui, ó, no eixo Y. Então, esse pedaço aqui é AY. Então, isso aqui é AY. Então, AY, isso aí é a escala J. Entendeu? Então, se alguém pedir para vocês pegar a componente do vetor qualquer, é só fazer o produto escalar. A escala I, a escala J, entendeu? A escala K, você pega a componente Z. Tá claro? Então, desse jeito, pega as componentes. Tá bom? Pronto. Então, vamos dar uma olhada numa propriedade aqui que vai ser importante para a gente, que é a propriedade distributiva, tá? Tá ok? Então, veja só. Você vai fazer o produto escalar. Eu quero mostrar que isso aqui é verdade. Tá? Vou mostrar que isso é verdade. Então, a gente tem, se eu tiver um produto escalar de A com uma soma de vetores, é a mesma coisa que você pegar um produto escalar com o primeiro e depois com o segundo, tá? Isso é distributivo. Tá ok? Então, como é que a gente mostra isso? Então, estão 3 vetores ali, certo? Então, vamos fazer primeiro o seguinte: eu vou fazer primeiro isso aqui, A com B e A com C, tá bom? Aí é por isso que tem que entender esse conceito de projetar, né? Um vetor na direção do outro. Então, vamos lá. Olha aqui. Isso aí, se eu fizer um produto escalar desse camarada, o que é que a gente acabou de ver? Eu posso manter A, né? E pegar B projetado em A, que é esse B minúsculo aqui, ó. Então, esse produto, me segue, ó. Então, tá aí, A escalar B é B vezes A. Tá joia? Essa coisa que a gente discutiu anteriormente. Se alguém não entendeu, avise, né? Que eu vou prosseguindo, olha isso. E a dúvida vai acompanhando, né, se for o caso, tá? Se você fizer A escalar C, desenha os dois aí, C e A, tá repetido, que vem dali de cima, né? Tá ok? Aí de novo, projeta C. Olha quem é aqui. Esse C minúsculo é a projeção do vetor do A, tá certo? Então, o produto escalar, a gente acabou de ver, né? É exatamente isso. Mantém um vetor e projeta o outro, tá? Então é C vezes A. Tá ok? Aí, vou fazer agora, vamos fazer esse aqui. A gente soma. Como é que fica a soma desses dois vetores se eu olhar para cá? Só para a gente treinar isso. Onde é que eu boto a soma? Eu quero B mais C. Como é que fica? Sai daqui, é isso? E vai para cá, né? Ótimo. Tá? Então vamos lá. Aí ele sai, né? Tá aqui a soma. B mais C é isso, tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou projetar, né? O que é que a gente tem agora? É esse vetor, produto escalar, aqui, esse vetor aqui, ó, produto escalar com A. Aí eu mantenho A, tá entendendo? E eu pego esse vetor aqui e eu projeto no A. Quando você olha, qual é o tamanho da projeção? É esse mais esse. É B mais C, entendeu? Então, tá? Isso aqui é tudo número, né? Número real vale a distributividade, então isso aqui é igual a esse mais esse aqui. Ok? Então está provado aí o que a gente queria, certo? Então você pode manipular à vontade. Então a gente tem 2 regras agora boas, né? Que é essa história do comutatividade e mais essa outra, tá? A gente consegue manipular esses vetores aí para deixar da forma mais adequada, dependendo do que você queira fazer. Aí tem uma coisa que é para fazer em casa, tá? Eu quero que você mostre isso aqui. Você vai mostrar isso como? Quem é A? Então eu vou botar quem é primeiro, esse danado aqui desse A. A, pá. Ele é AXI, não é assim? Mais AYJ, mais AZK. Ou seja, 3 dimensões, tá? Tem componente I, J e K, ok? Então é um vetor, né, geral. Então B você escreve da mesma maneira, tá? Aí você pega esse A, repare só. Você pode fazer isso passo a passo. Pega o A e bota aqui. Aí você usa a propriedade distributiva, entendeu? Fica B com. Porque isso aqui, olha. Isso aqui é um vetor, outro e outro, tá? Então estão somados, tá certo? Então eu uso essa propriedade que a gente acabou de ver, entende? E eu posso pegar aquele B com
em cada termo desse aqui, ó. Aí vai ficar AXI escalar B, mais AYJ escalar B, entende? Aí agora você pega B e escreve desse mesmo jeito aqui, ó. Aí abre de novo, entendeu? Aí o que é que você vai fazer mais? Aí você vai ter canto que vai ter I com I é 1. E outras somas vai dar I com J, dá 0. I com K, dá 0, entendeu? Então isso é para vocês praticarem em casa. Então use esse negócio e mostre que isso é verdade, tá bom? Aí eu aproveito e pergunto o seguinte: e se A for igual a B? Olhando para essa fórmula de cima aí. Então eu estou assumindo o seguinte: em casa vocês vão mostrar que isso aqui é verdade, tá? E agora eu estou perguntando assim: A e B são iguais. O que é que a gente tem? Se A e B for iguais, é A escala A, né? Vai ficar AX quadrado, não é isso? Mais AY quadrado, mais AZ quadrado. Isso é o módulo quadrado, que a gente já tinha visto antes. É só que a gente está vendo agora em termos dos componentes, tá? Tá ok? Então, tirou a raiz, né? Então, se você quer o módulo do vetor, né? Ele está faltando um sinal aqui, né? Pegou o módulo, é A escala A, tá bom? Isso é o módulo do vetor, raiz quadrada. Tá joia? Pronto. Então, em casa, né? Anotem aí, vou mostrar esse negócio aí de cima. Você começa a pegar, né? Mais uma habilidade nessa história, tá? Sim, ele vai escalar aí de novo, só para, né? É o AX, eu já tinha mostrado isso, não vou mostrar agora de novo, não, né? Agora vamos dar uma olhada no seguinte: a gente vai ver agora, isso é de produto escalar, vamos dar uma olhada no produto vetorial, né? Produto vetorial, produto escalar, resultado é escalar, produto vetorial, resultado é um vetor. Então, o que é o produto vetorial? O símbolo do produto é esse aí, é A vezes B, tá ok? E o que é que a gente tem? Tem o módulo do vetor, então o módulo de C, né, que é o resultado da operação, é AB seno φ. Agora não é mais cosseno, tá certo? Seno. Isso é o módulo ou magnitude, né? Tá? Que é a mesma coisa. Então tá aí, é isso aí, AB seno φ. Só que é um vetor. Cadê a direção do vetor? Para achar a direção, a gente vai fazer o seguinte: você vai abrir a mão na direção do primeiro vetor. Quem é o primeiro? O primeiro é quem vem no produto, é o A, tá certo? Abre a mão na direção de A e fecha para B. Nota o seguinte: o cosseno, o φ, que é o ângulo, não é esse ângulo por fora, né? É o ângulo aqui dentro, tá? É o menor do que esse aqui, 80, entendeu? Esse aqui é o ângulo dos vetores. Então, se eu botar a mão na direção do A e eu vou fechar para B, se eu botar a mão assim, não dá. Vou fechar aqui, eu vou fechar por fora, né? Se eu deixar minha mão assim, não vai, porque os vetores estão assim, não é nessa direção, tá? Então, para fechar, eu tenho que botar a mão assim, concorda? Então, cada desenho é de um jeito, vou botar aqui. Aí, ó, eu fecho para B e abro o polegar. O polegar está para fora do quadro, né? Então, a direção do vetor é para fora do quadro. Isso é chamada regra da mão direita, tá bom? Tá joia? Você pode também pensar no saca-rolha. Quem gosta de um navio, né? Aí pensa na regra do saca-rolha, certo? Você quando vai de um para o outro, quando o saca-rolha for, é a direção do vetor, tá bom? Uma definição o vetor gerador do produto vetorial é perpendicular aos que geram. É perpendicular aos que geram. Mas a direção podia ser para dentro ou para fora. Entendeu? Qual é a direção? Então, essa é a observação que ele fez, né? O vetor novo, o C, é perpendicular aos dois, tá? Agora, que direção? A direção da regra da mão direita, para fora do quadro, tá bom? Então, nesse caso, vai para fora, por causa dessa regra. Então, tá aqui, ó. A e B, né? Nesse caso aqui, A e B, você fechou para cima aqui, tá bom? Então, se você pegar essa figura aqui, você deita ela, você tem aquela, não é? Tá claro? E se você quiser, então repetir aí de novo, C, A mais B, A vezes B, quem é aquela história da regra da mão direita, tá aí. Aí vem a seguinte pergunta: e se a gente fizesse assim? B vezes A, o que é que a gente obtém? Entendeu? Aí B vezes A, você diz: qual é o módulo desse vetor? Né? O módulo é o quê? É B, A, seno, né? Seno de φ. Entendeu? Então, B e A são números, você pode computar. Entendeu? Isso aqui é a mesma coisa de AB seno φ. Então, o módulo é a mesma coisa. Tá joia?
É o mesmo módulo. Agora, cadê a direção desse negócio aqui? Aí a direção, como é que a gente faz? Em qual vetor eu abro a mão primeiro? No primeiro vetor. Quem é o primeiro vetor agora? É B. Aí você bota a mão na direção de B. Ó. Aí fecha para A. Quando fechar o polegar é para dentro do quadro. Então C aponta para fora e B aponta para dentro. Entendeu? Então os vetores têm o mesmo módulo e sinais contrários. Tá? É uma simples. Está claro isso aí? Pronto. Então D é menos C, certo? Tá ok? Isso aqui é o vetor, né? Então não comuta, certo? Não vale essa história de comutatividade, tá bom? E se eu tiver vetor unitário I e J, quanto é I por I? I por I, I vezes I. Isso. Tá claro quanto é I por I? Daí, cosseno. Não, porque você está pegando cosseno. Olha a definição. Olha a definição aqui, ó. Não é seno? Seno. Pronto. Então é 1, né, vezes 1, seno de quanto? De 0. Seno de 0 é 0. Então I por I é 0, tá certo? E I por J. Quanto dá I por J? Dá quanto? Você não pode dizer que dá 1, porque 1 é um número, né? E o resultado é um vetor. Você pode dizer assim, o módulo é 1, mas para onde na conta? Isso. Então, I por J, ó, note que nesse desenho, vou depois trocar isso, você pode desenhar assim, está correto, tá certo? Mas o Y está para cima, o Z está aqui para fora, tá? Então, I por J, você abre a mão na direção do I, que é o primeiro, né? Fecha por J, ele está aqui para fora, que no caso da perspectiva aqui é a direção do K. Então, I por J é K. Entendeu? E você pode fazer o rodízio, né? Ó. I por J é K, entendeu? Aí se você trouxer agora, fica K por I, todo mundo vai andando 1, tá? K por I é J, né? E se eu vier de novo, fica J por K é I. Várias histórias. Então, esse sistema que a gente usa, né? Isso aqui tem que ser obedecido. Se você fizer um desenho e botar os eixos X, Y e Z à vontade, você tem que verificar se isso aqui é verdade, tá certo? Isso é o que chama de sistema testrógeno, né? Que obedece a regra da mão direita, tá? Tá claro isso aí? Pronto. Aí, pequeno exercício para vocês aí. Tá aí 2 vetores. Vamos lá, para responder isso. O tamanho deles é 3, o módulo é 3, né? Uma ponta no Y, outra ponta no X. Eu quero saber quem é A por B. Letra A. Pronto, alguém me disse que é letra A, vamos checar. Veja só, como sempre, se você estiver fazendo uma prova em algum canto, concurso, uma prova mesmo normal, se você tiver, digamos, tem várias opções de resposta, o que é que a gente faz? Se você não sabe exatamente o que é, você elimina os absurdos, né? Para diminuir a chance de erro, vai chutar. Então, se você fosse chutar aqui nesse problema, o que é que está completamente errado aí? Já de cara. C e D. Por quê? Porque aqui eu tenho um símbolo de vetor, tá vendo? E do lado direito eu tenho um número, entende? Então você não pode fazer isso, tá? É vetor igual a um vetor, entendeu? Aí só sobrou A e B. Então, como é que é aí? A gente tem A, vamos lá, tá aqui, ó. X, Y e Z. Certo? A aponta para onde? No Y, né? Então A é aqui. E B é aqui, né?
Pronto, aí veja só, o módulo é 90 graus aí que a gente tem de ângulo, né? Então o módulo é 3 vezes 3, dá 9, né? 9 é o módulo. Agora, que direção essa coisa aponta? Então A por B, hein? Para baixo, né? Então para cima é direção K-chapéu, para baixo é menos K, tá bem? Então a resposta é o A. Tá joia? Tá claro isso aí? Por que ficou negativo mesmo? Hein? Por que ficou negativo mesmo? Negativo cada regra na mão direita. Porque o K não é para cima, cai para cima. Como é que eu vou caracterizar, dizer que alguém aponta para baixo? Para baixo é menos K. Entendeu? Então é 9 vezes menos K. Você pode pegar esse sinal menos e botar na frente do 9, certo? K para cima é negativo. K é positivo, cai para cima é positivo. Positivo. Mas esse camarada aponta para baixo. Ah, sim, tá. Tá certo? Regra da mão direita, né? Tá ok? Do A pro B ou do B pro A? Do B pro A, né? Você vai de A, não, está perguntando quem é A para B. Você vem de A para B. A, quando eu fosse fechar para B, eu tenho que fazer isso. Ah, sim, é. Tá baixo. Tá claro? Pronto. Oi. Como é? Vamos lá. Eu vou desenhar assim, ó. Vamos fazer o desenho da seguinte maneira. Repare. Eu vou dizer que eu tenho X, Y e Z saindo do quadro. Concorda? Então você tem no Y é o A, né? A e B. Tá ok? Então Y positivo é saindo. Tá? Então K é para cá. A por B, eu boto a mão na direção do A, não é o primeiro? Fecho para B e ela vai polegar. Quando ela aponta, para dentro. Para dentro é o menos K. Tá certo? Pronto, então você vê aqui, não é que dá para ver. Aí só uma interpretação. O que é que significa, não é? Essa história do produto vetorial está ligado também com a interpretação geométrica para esse camarada. O que é que ele vai dar a gente? Tá? O produto vetorial. Certo? Ó, esquece o quadro, eu vou fazer aqui do lado, tá? Veja só. Você tem dois vetores aqui, né? Digamos A e B, tá ok? Aí você construi o paralelogramo, tá? Pronto, eu repito B aqui, né? E A aqui, tá certo? Qual é a área do paralelogramo? A área é a base dessa altura, tá? Então, se você fechar aqui, ó, isso aqui é a altura, tá? E nesse caso, a base é B, então vamos lá, a área. A base é B, tá certo? E a área é o H, a altura é H, é B vezes H. Pronto. Agora, como é que eu posso escrever esse H? Isso aqui é φ. Quem é seno de φ? Seno de φ é o cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa, que é A. Entendeu? Então, seno de φ é isso. Então, quem é H? H é A seno φ, né? Então, olha o que é que eu vou vir aqui. B, no lugar de H, eu vou botar A seno de φ. Está entendendo? Então, isso aqui é exatamente o módulo, tá? Do produto escalar, do produto vetorial. Então, o produto vetorial dá a área do paralelogramo formado pelos vetores. Tá ok? Eu podia projetar qualquer um ali, né, para pegar a altura do caso do paralelogramo, tá? Eu podia tomar qualquer um dos dois como base, tanto B como A. E esse de cá é tomando, né? A como base e aqui é tomando B, tá certo? Tá joia? Tá aí a altura. Tá ok? Pronto. Então eu vou parar com essa história do vetor, mas uma besteirinha só para ver de vetor, mas a pausa nisso, né? E deixa isso para mais na frente. Na quarta-feira eu repito essa história, tá? Então, respirem aí, né? 5 minutos, porque eu vou ver cinemática com vocês, tá bem? Começar a discutir cinemática, uma dimensão, né? O exercício da próxima semana vai ter Quanto cinemática? isso, hein? O exercício da próxima semana vai ter cinemática ou vai ter só vetores? Só vetores. Olha, eu prometi que trazia o negócio eu ia disponibilizar, mas toda vez que eu olho para essas slides eu acho erro, entendeu? Então, por enquanto, eu já tinha passado isso para quem já viu esse negócio,
o desse pessoal está bem depurado, tá certo? Deve ter pouquinho erro. Nesse site aí vocês vão achar o PDF, tá ok? Dos slides das aulas que eles fizeram lá no YouTube, tá? Mais novo do que essa data, eu não achei, só achei isso aí. E tá bem legal. Para que vocês precisam disso? Não é para ter uma espécie de resumo, para ver como é que acompanha, né? Agora note, isso não substitui a leitura do livro, entendeu? Você deve ler o livro, isso é uma espécie de um resumo, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Só que como eu já tenho erro, entendeu? Eu fico meio constrangido de liberar esse negócio. Eu ia liberar, eu comecei a olhar, eu tenho isso aqui tá errado, aí não é nem só erro. Eu digo, tá aqui, mas eu vou querer mudar para deixar mais bem explicado. Aí sai mudando, e aí não convido, tá? Esse negócio vai, né? Saindo pela lateral aí, não consigo chegar para finalizar esse negócio. Tá? Então pronto, respirem aí, para poder a gente começar a outra etapa. Isso. Vamos, né? Vamos lá para a gente poder sair mais cedo. Cinemática é uma dimensão, tá? Então, veja só, o que a gente tem aí, essa disciplina é sobre mecânica, né? Mecânica é estudar o movimento, mas a gente vai dividir aqui em algumas partes, para poder atacar e aprender os pedacinhos e depois juntar tudo. Então a primeira providência é cinemática, que é descrever como é que o objeto está se movendo. Você não quer saber a razão, tá? Então aqui somente é uma descrição, tá? Do movimento. Vem do grego essa palavra aí, né? Kinema, né? Que significa movimento exatamente. A gente vai precisar da matemática para descrever, né? Posição, velocidade e, digamos, aceleração, com o passar do tempo, como é que essas coisas se comportam, tem equação para isso. E se você estiver usando o hardware, capítulo 2 e capítulo 4, uma dimensão é 2, duas dimensões é 4. Tudo cinemática, tá certo? Se a gente vai olhar a dinâmica, né? Aí a dinâmica vamos pegar as leis de Newton, entendeu? E ver porque é que o objeto está se movendo, tá? Segue a lei de Newton e entra o conceito de força, tá bom? Então, do capítulo 5 para frente, né? É tudo usando dinâmica, tá? Para simplificar, você vai pegar um objeto e vai dizer que ele é um ponto somente. Com isso aí, o que é que a gente vai fazer? Por exemplo, na hora que você chuta uma bola de futebol, se você olhar aquela bola se movendo, né? Ela pode estar fazendo aquela trajetória que a gente acha bonita no campo de futebol, e ao mesmo tempo ela pode estar rodando, entendeu? Então, esse girar, a gente vai esquecer essa parte, entende? Eu só quero a translação, tá? Se você for para longe do objeto, você vê ele como um ponto. A Terra ao redor do Sol. Se você for para muito longe, você vê aquele pontinho rodeando o Sol, entende? A gente esquece a outra história, o fato dela girar, tá bem? Aí estudar um objeto que gira é um objeto que tem que ter um tamanho. Então, se ele for infinitésimo, né, um ponto não tem dimensão, né? Então é um conceito, tá bom? Então a gente vai usar essa história aí para poder simplificar a vida da gente, né? Aprender a trabalhar com isso. Depois a gente vai aumentando o grau de dificuldade, tá bem? Mesma história, eu vou tratar de força, não tem atrito. Mas no mundo real tem, eu sei que no mundo real tem. Então você a gente vai tratar, mas para quando vale? Vale quando o atrito for bem pequenininho em relação à força que eu estou aplicando, entende? Aí a minha domina, então eu esqueço o atrito. Mas se você quiser ser preciso, tem que botar o atrito no meio, entendeu? Aí esse é o segundo passo, tá? Então a gente vai devagarzinho, né? Degrau a degrau, para não, senão fica aquela coisa confusa, a gente não vai para cantinho. Então elimina, né?
tudo que não for, digamos, interesse primordial, e vamos simplificar, né, e atacar o que for mais importante. Então, no momento, vejo o objeto de longe, aquilo para mim é um ponto. Tá? Então, eu só gostei da translação com isso aí, tá bom? Depois a gente vai, primeiro só a translação, não é? Depois a gente vai tratar o objeto maior, lá para, né, daqui uns 2 meses, tá bem? Pronto. Agora, esse movimento que a gente vai estudar é translação, não é isso? Não tem rotação, como eu acabei de dizer, mas vai ser em linha reta, uma dimensão. Por que isso? Né? O movimento aqui no espaço, você olha uma abelha que passa voando na sala, ela é 3 dimensões. Eu ando em 3, eu digo, eu sei, mas uma para poder praticar primeiro em uma, depois a gente estende, passa para 3, tá? É tudo o seguinte, simplifica para depois complicar, entendeu? Senão a gente não consegue dominar, né? Pronto. Aí o que a gente precisa? Tem que ter um sistema de referência. Não precisa ler, não precisa ler, não, que eu estou explicando o que está aí, né? Sistema de referência, né? Tem que ter. Então, você vai dizer quem é que observa o movimento, tá? Então, tem que dizer a partir de quem, tá? Quem é que está descrevendo. Então, a gente vai ter que botar um sistema de referência, no caso, vamos usar o sistema de coordenada cartesiana, tá? Para descrever. Em geral, a velocidade em relação à Terra. Fala em velocidade, passou um objeto aqui, mas podia ser em relação a outra coisa. Alguém que está num barco, alguém que está num avião, entendeu? Então, a coisa muda, né? Como olha, aí no caso, uma dimensão só, eu vou olhar, vou dizer que eu tenho. Se um objeto é uma linha reta, eu vou chamar essa linha reta do eixo X, tá? Então a gente vai descrever o movimento e usar a posição do objeto que é dada pelo X, entendeu? Então a gente vai escolher um local que seja o zero, então, né? Tem que dizer onde é a origem. Mesma coisa, você vai daqui para Recife, vai dar pelo quilômetro 18. Sim, 18 da onde? Começou a contar onde? João Pessoa, em Natal, o que é que foi, entendeu? Então 18, você diz, olha, o marco saiu de João Pessoa, entendeu? Aí você diz onde é o zero, né? Você dizer 18 quilômetros, a pessoa vai lhe achar. Se você não disser onde é o zero, não vale nada, né? Então é nesse sentido, tá? Tem que dizer qual é o eixo, onde é que está o zero desse negócio. Aí você, depois que diz o zero, todas as posições são em relação ao zero. Daí fica bem claro para quem quiser de achar, tá bom? Aí está aqui, né? Para a direita positivo, para a esquerda negativo, tá bom? É a reta dos números, né? Bota a reta do número real, é isso aí, né? Um zero, direita positivo, esquerda negativo, tá bom? Agora só tem esse número inteiro aí, tá? Aí o X, eu posso dizer que aqueles números representam metro, centímetro, milímetro, seja lá o que for, entende? Você diz para alguém, ou você escreve do lado do X ali, ou você não precisa escrever, mas você informa. Só olha, nessa reta aqui, que está numerada, cada número daquele significa 1 milímetro, 1 micro, 1 metro, entendeu? Então, se você vai falar de alguém que está viajando, na realidade vai ser quilômetro, né? Com a estrada, né? Se você está descrevendo o movimento de uma formiga, não bota quilômetro não, né? Você pode botar centímetro, entendeu? E nisso vai, tá? Então, o que é que a gente tem? Uma dimensão. Então, numa dimensão, veja só, se você quiser escrever como vetor, você pode. R é o chamado vetor posição. O que é esse R? Ele vai do zero até o local, entendeu? Onde a coisa se encontra, tá? Tá ok? Na hora que eu digo que eu vou do zero até onde a pessoa está, isso é um deslocamento, tá? Então, por isso que ele é um vetor. Então, eu posso escrever ali, se for uma dimensão, eu posso escrever X com um chapéu. Se X for positivo, o vetor aponta para cá, né? Se X for negativo, ali, ó, ele aponta assim, que é o menos I. Como é uma dimensão, a gente não precisa escrever X com I. Eu só botei para ficar bem claro, não é, que eu poderia ter feito assim, entende? Não tem diferença entre o movimento de uma dimensão e 2 e 3. Por que é que não precisa? Porque quando for para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então a direção já está dada, entendeu? Quem corre para a direita, a velocidade é positiva. Quem vai para a esquerda é negativa. Então já está aí. Não precisa botar o vetor, tá bem? Quando você vai somar vetores, uma é para lá, outra é para cá. É só somar os números. Se um for para cá e outro é para cá, é só uma subtração. Qual é a confusão? É quando você anda aqui e depois você anda assim. E a gente quer pegar a resultante, entende? Aí você vai ter que somar com um vetor, entendeu? 2 dimensões. Então em 2 e 3 dimensões tem que ter vetor, certo? Esse aqui não precisa, tá bom? Então tá aí, 2 dimensões e 3. 2. Quem é o R? É XI mais YJ. Se for 3, acrescenta o K. Entendeu? K com Z, né? Tá ali, entendeu? Então,
R é vetor posição, tá? E você tem 1, 2 e 3 dimensões, tá? Dependendo de como seja, você escreve de forma adequada, tá bom? Tá, atenção. Isso quer dizer o seguinte: se você informar os valores de x, y e z, você consegue mandar uma pessoa exatamente para o ponto que você quer. Tá claro isso aí? E em geral depende do tempo, né? Se não, seria tudo estático, tudo paradão, tá? A gente vai estudar estática, não vai estudar estática aqui, né? Se estiver parado, a dependência temporal não existe, né? É tudo mesmo, sempre a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Você tem que descrever o movimento em relação ao história do referencial, né? Além de eu botar meu eixo, eu tenho que dizer onde é que ele se encontra. O seguinte, qual é o estado dele? Veja só. Aqui tem um exemplo, tem uma passageira aqui dentro de um trem, tá? E ela está andando, digamos, em direção à frente do trem, certo? Pelo corredor. Tem alguém que está lá sentado e a pessoa diz: ela passou aqui andando a 5 km por hora, entendeu? Então isso é do ponto de vista de alguém que está dentro do trem, né? Aí tem um sujeito com a bicicleta esperando o trem passar. Aí o cara diz: o trem passou a 80, tá certo? Se você perguntar a ele, e qual é a velocidade dessa moça aqui? Ele não é 5, né? É os 5 dela, mais os 80. A gente vai ver depois porque é que dá esse resultado, tá? Ele vê de forma diferente. Se for a mesma coisa, você está dentro do carro, tem alguém na calçada ali olhando. Aí você passou no carro, segurando o livro. Então, para você, aquele livro não tem velocidade, tá entendendo? Ele está parado ali na sua mão. Se lhe perguntarem qual é a velocidade do livro, tá aqui parado, é 0, entende? Aí alguém que está na calçada diz: qual é a velocidade do livro? Você passou aqui a 80 por hora, né? Não estava dentro do carro? O carro não passou 80? Então o livro está 80, entendeu? Então depende de quem vê, e isso a gente tem que especificar, entende? Quem é que está olhando, né? Então isso faz parte da história de escolher o sistema de referência, tá? Então tá aí, né? Cadê? Opa. Pronto, tá joia? Então a velocidade para o cara do ciclista é 85, né? Km por hora, tá bem? E lembrando, né? Sempre deslocamento, velocidade, essa coisa toda é vetor, tem modo de direção, tá? A gente só vai escapar dessa história, né? Ele está escrevendo vetorialmente, porque vai estar tratando no momento uma dimensão. Depois a gente volta para mais de um. Pronto, aí nisso vamos dar uma olhada na história do deslocamento da distância. Qual é a diferença, né? Das duas coisas. Então a diferença é o seguinte: suponha que você está aí na lagoa, aqui no estacionamento, está rodeando aqui, certo? Então, se você arrodear a lagoa, né? Voltou para o mesmo lugar, você não deslocou, entendeu? O seu deslocamento é 0, entendeu? O seu ponto inicial e final são o mesmo, tá? O deslocamento é 0. Aí alguém pergunta: mas peraí, eu andei para danado, que história é essa de dizer que eu andei? Aí por isso que inventou uma história que é a distância percorrida, entendeu? A distância é o quanto você andou. Se o raio da lagoa for R, 70 metros, digamos, tá? Quanto é a distância que eu andei? Hein? 2π, isso, 2πr, né? Que vai dar o quê? Se for 70, vai dar 400 e pouco metros, tá? Quase 500 metros aí, 400 e pouco, tá bem? É a distância que você andou. Então, falar em distância, né, caracteriza o quanto que a gente anda, tá certo? Se for só o deslocamento vai dar 0, tá? Então, a distância é um escalar, o deslocamento é um vetor, né? De novo, deixando bem claro, tá? Distância percorrida é um escalar. Então vamos treinar mais aqui. Olha aqui. Uma dimensão. Esse eixo Y está aí só de enfeite, tá? Podia ter desenhado só o X também. Então você anda 70 metros para esse lado, que é o X crescente, tá? Andou 70 e voltou 30. Tá entendendo? Aí vem a pergunta: qual é a distância e qual é o deslocamento? Entende? Então, distância é 100 e deslocamento é 40. Isso, distância é 100, né? Foi 70, voltou 30, dá 100, né? E o deslocamento é 40, não é isso? Pronto. Tá ok? No deslocamento você diz, né? 40 para onde? Para a direção leste, né? Entendeu? Se quiser ser bem preciso, teria que formar as duas coisas, tá? Pronto. Agora, vamos pegar essa outra aqui.
pessoa está em x1, né, ou um objeto, uma bola, ou o que for, e foi para x2. Repare só, x1, a posição inicial é 10 metros, aqui é 30, tá? E os tempos é só para dizer, foi um momento inicial e um momento final, tem 1 e tem 2, tá? Aí veja só, tá ali quem é x1 e x2. A pergunta é, qual é o deslocamento? Então o deslocamento você está vendo na seta ali, né? O deslocamento é para a direita, né? Como é que eu escrevo isso? Isso é o tal do ΔX, que é o x de depois menos o x de antes, que é x2 menos x1. A gente vai usar essa notação 300 mil vezes aí, tá? Então ΔX é mais 20, certo? Positivo, não é? Se você quiser escrever, né, o ΔR, ó, ΔR é ΔX com I. Por que é que dá isso aqui, né? Esse ΔR aí. Porque você vai escrever assim, R é XI, tá? Aí, no ponto 1, primeiro, R1 é X1 com I. No final, R2 é X2 com I. Subtraia um do outro. Se você subtrair essas equações aqui, você vai ficar com R2 menos R1. R2 menos R1 é ΔR. E do lado direito, X2i menos X1i. Bota o I em evidência. Fica X2 menos X1i, que é ΔX. Tá? ΔXi. Então, ΔR então, em casa, repita isso aqui, se não entender. Se alguém não entendeu, me diga que isso de novo, tá? Então, isso é, se você quiser escrever assim, que não precisa, tá? Então, vou deixando bem claro o que é isso aí, tá bom? Agora, suponha que você volta, entendeu? Aqui o movimento é o contrário, né? No segundo desenho aí. Se o movimento é o contrário, olha quanto é que dá o ΔX. ΔX agora dá, né, 10 menos 30, porque é depois menos antes. Aí, ó, é negativo, menos 20. Então você vê que já está claro para a gente. Se o deslocamento for mais 20, foi para a direita, menos 20 para a esquerda, tá certo? Embora aqui você está andando só do lado positivo do eixo, né? Mas não tem problema nenhum com isso, tá? O que interessa é o quanto deslocou, tá bom? E de novo, se quiser escrever como ΔR, aí agora é menos 20 com I, entendeu? Porque é o ΔX, né? ΔX é menos 20. Tá claro? Pronto. Então, ó, só para deixar claro aqui, em uma dimensão, né? Mais significa que aponta para a direita, menos significa que aponta para a esquerda, e a gente não vai escrever notação vetorial, tá? Esqueça isso aí, não precisa, né? Pronto. Dito isso, vamos dar uma olhada no que significa velocidade. Então, velocidade, isso é a definição de velocidade, tá? É o deslocamento dividido pelo tempo, tá? Pronto. Que velocidade é essa? Isso a gente chama de velocidade média, porque eu posso estar olhando você caminhar, entendeu? E anotei lá o tanto que você deslocou e dividido pelo tempo. Só que você pode ter ido bem devagarzinho, sentou-se numa cadeira, depois levantou, deu uma carreira, entendeu? Sentou de novo. Aí qual é a sua velocidade? A gente tem noção que seja a velocidade, né? Está ligado aí com a rapidez que a pessoa passa, digamos, né? Então você, olha, uma hora era grande, outra hora era pequena, o que é que eu boto? Então, nesse caso, que você pegou o tempo todo, que é grande, e viu o deslocamento da pessoa, isso chama-se uma média, entende? É a velocidade média. Essa é a definição dela, tá? Só que o camarada que estava rodeando lá na rua não gostou dessa história, né? Porque ele disse, olha, você já disse que eu andei uma certa distância, mas agora está dizendo que minha velocidade é zero. Porque ele não arrudou e voltou para o mesmo canto, o ΔX dele é zero, entendeu? Ele não andou, né? Não deslocou. Aí ele disse, mas eu estava correndo muito, estava suando e tal, por que é que eu estou dizendo que eu não corri, né? Porque minha velocidade é zero. Entende? Aí você arranja uma maneira de esclarecer as coisas para esse caso, que é chamada velocidade escalar média, entendeu? Que é distância por tempo. Então velocidade é isso aí, tá? A escalar. Distância percorrida pelo tempo, entendeu? Aí isso é o positivo, né? Só dá positivo, entendeu? Distância, né? É o que ele andou aqui. Se levou 5 minutos para rodear, 10 minutos para rodear a água, né? Então é o que ele mede lá pelos 10 minutos, tá? Tá ok? A escalar, velocidade escalada, né? Aí você já vê aqui a unidade, ó. Aqui tem a unidade, né? Metro, segundo, né? Então é metro por segundo, a unidade de velocidade, tá bom?
Oi. Essa velocidade escalar média não é vetorial. Não, é só um número. Aí aqui no caso de novo, digamos que aqui, olha, é o mesmo problema que a gente discutiu antes, só que levou 70 segundos para acontecer. Aí a pergunta é, para esse caso aí, quanto vale a velocidade média? Aí você diz, a velocidade média é o deslocamento, né? Que é somente 40. Tá? Pegou 40 e dividiu pelo tempo, é 0,57. E quanto é a escalar? A escalar é tudo que você andou. Sabe 100? Então, bota os 100 aí e divida, né? Você vê que os números são diferentes, tá ok? Agora eu vou pegar um caso que os números são iguais. Vou pegar aqui, ó. Aí, ó, você vai de 50 a 30,5, certo? Aqui, ó. Sai daqui e vem pra cá. Um pouquinho antes, né? Antes de 30 metros, tá bom? Aí, demorou 3 segundos. Qual é a velocidade? Vamos pegar as duas agora, tá? Está ali o tempo, né? O deslocamento é aquele, está ali o tempo. Se você quiser saber a velocidade, é menos 19,5 por 3. Então, menos 6,5 é a velocidade média. E a escalar, né? A escalar é só a distância, né? Entendeu? Então, a distância dividido pelo tempo, aqui, ó, é 6,5. Então, ela tem o mesmo valor numérico, né? As duas, ó. Só que não é mais ou não é menos, tá? O menos significa que você está andando para a esquerda, quando é deslocamento. E na velocidade é 6,5. Tá ok? A velocidade escalar. A velocidade escalar média é sempre positiva? Hein? É sempre positivo? A velocidade escalar é sempre positiva. É um escalar. A velocidade escalar média é sempre positiva. Tá certo? Ela não tem sinal. Tá joia? Pronto. Aí agora vamos dar uma melhorada nessa história para a gente ver como é que a gente vai descrever o movimento em mais detalhe. Digamos que você tem um rato aí que está andando, você cavou um túnelzinho ou cavou uma vala, né? Botou um rato ali, o rato está andando em linha reta, entendeu? Ou uma bola de gude lá que você soltou ali naquele negócio, seja lá que objeto for. Você está observando o objeto e observando o passar do tempo. E você quer caracterizar o seguinte, o movimento dessa coisa. Então a gente vai fazer isso agora. Como é que a gente faz? Então, veja. O movimento em linha reta, a gente vai botar... Aqui é o 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Isso aqui, pega uma trena ou uma fita métrica, tá certo? E você estica, né? Marca um 0, entendeu? Então 1 centímetro para lá é mais, para cá é menos, e assim por diante, tá bom? Então você tem uma fita métrica que vai lhe dar a posição do objeto, entende? Você observa onde ele está. Fora isso aqui, você pega um cronômetro, um relógio. Então o relógio, o mostrador, né? Vai lhe dar o tempo. Se você olhar seu celular, tem um cronômetro digital desse negócio, né? Parece um número. Então aqui, ó, eu posso botar um ponteirinho aqui, né? Que marca o tempo aqui, ó. Tempo. Esse tempo é tempo T, pode ser em segundos, tá? Então o objeto está andando. Se você botar, né? Isso aqui e mais um mostrador do seu telefone aí, você for batendo foto, né? Ou então você pode filmar. Hoje em dia está mais moderno, você pode fazer isso, né? Antigamente era o cara com o relógio mecânico na mão, né? Um olhando e o outro dizendo, um segundo, o cara, né? 1, 2, 3, o cara anotava e viu qual era a posição, tá? Entendeu? Mas como você tem tecnologia hoje para, né? Não precisa mais disso, tá bom? Você pode inclusive filmar e você sabe que no filme, né? De um frame daquele, né? De um quadro para o outro, vai para um quadro para o outro, sabe o tempo que leva, entendeu? Então, se você filmar com uma câmera rápida, você consegue dizer exatamente quanto o objeto está com o passar do tempo, entendeu? Aí você vai fazer o que com isso? Pega uma tabela, monta uma tabela, porque se você anotar os dados numa folha de tabela por cada número, ninguém vai saber o que é. Então, organize uma tabela. Então, como é que é essa tabela? Eu vou botar T e X na tabela, tá bom? Bom, então eu uso fita métrica para medir distância, relógio para medir tempo e eu faço uma tabela. Então está aqui a danada da tabela. Tá aí. Uma vez construída a tabela, alguém pode perguntar qual é a conexão de X com T? Ou seja, qual é a função que une X com T, entendeu? Aí você, se você olhar para uma tabela é um negócio muito chato, fica um paiol de número, né? A gente, se a gente fizer um gráfico, é a mesma coisa que tem, entendeu? Você tem uma visão do que está acontecendo, tá? Então a gente faz um gráfico, tá ok? Usando esses dados aí. Aí como é que é esse gráfico? Está acabando, parece que tá. Ó, vamos fazer assim. Eu vou botar T aqui e X aqui.
Quando você faz um gráfico, né, você deve dizer qual é a coisa que você está botando aqui, T e Q em minuto, em hora, em segundo, né? Você diga no que é. Então a gente bota um parênteses aqui, bota um S para segundo, 5 horas, bota hora, entendeu? E no X, no caso, estamos em metro, tá bom? Aí você olha para a sua tabela, olha o tempo ali, vai de 0 a 4, né? Então, se eu botar 4 aqui, ó, tudo que for os dados que eu tenho, eu vou enfiar aqui entre 0 e 4. Isso é uma insanidade, tá bom? O que é que eu devo fazer? Você desenhou uma folha de caderno, se eu botar 1 aqui, ó, aí na sua folha de caderno, o 4 vai estar lá no chão, já saiu da folha, entendeu? No caso, né? Então você tem que ter uma certa, né, uma dosagem aí de bom senso. Então a gente pode fazer assim: 1, 2, 3 e 4 aqui. 5, se você quiser desenhar um 5 aqui, desenho também, tá? Então cabe todo mundo e está bem distribuído. Agora eu vou olhar na vertical. A vertical é o X, vai até 10, né? Então no X eu posso botar assim, ó: 2, 4, 6, 8 e 10. Está entendendo? Ficou bem distribuído. Se você dissesse que aqui era 100, não ia caber nada, ia ficar todo mundo amontoado aqui, você sabe nem o que estava desenhando, tá? Então, usa o bom senso para desenhar um gráfico, né? Agora, cadê os dados da gente? Então, a gente vai pegar aqueles dados, é isso? E vou botar ali. Olha só. Quando o tempo for 0, a posição é 2, né? Você, quando chegou, o bicho estava no 2, não estava no 0. Então, você marca aqui, ó, 2. Entendeu? Quando o tempo for 1, a posição é 4. Então, eu tenho 4 aqui, ó, e 1 aqui, ó, tá vendo? Então, é aqui. Tempo 2 é 6, né? A posição, né? Aqui. Quando for 3 segundos, a posição é 8. É essa aqui. Quando for 4, a posição é 10. Aqui. Entendeu? Então, você marcou essas bolinhas aí, não é? É tempo e sua correspondente posição, tá ok? É um par, né? Isso aqui é um par que identifica. Então, essa bola daqui, ó, que bola é essa? Ela é 2, 1, 6, entendeu? Ele diz qual é, né, o valor daquele negócio lá, tá? Um eixo no outro, tá bom? E note, aqui não é um movimento, é uma dimensão. Então, isso aqui não é um gráfico XY, né? XY vai escrever o movimento do plano. Isso aqui é X por T. Entendeu? Aí alguém pergunta a vocês, qual é a relação, né, entre X e T? Se você olhar para cá, ó, isso é mais ou menos uma reta, né? Se você fizer isso no caderno direitinho, você botar uma régua, você vai ver que isso aqui dá uma reta, entende? Aí você diz, ó, a relação é uma relação, aparentemente é uma relação linear, né? Então está aqui o gráfico, tá, com as bolinhas aí. Quando você fizer um gráfico para alguém, para você mesmo, esse tracejado, né, é somente para botar aí, porque você vai achar onde é que é a interseção para botar a bola. Depois você tira isso. Tá ok? Então tá aí, ó. Não bota aqueles tracinhos não, porque o negócio é horrível, né? É uma falta de estética danada, né? Então é isso aí, fica assim, tá? Você vê que a reta que está colocada ali, tem uma reta sobreposta, né? Indica que é linear. Pronto. Aí eu pergunto a vocês, e como é que é a equação da reta? Como é que é a equação da reta? AX mais B, né? Rapaz, eu vou pegar uma folha aqui dessa e vou apagar esse negócio, tá? Porque senão não vai ficar sem ter apagador. Então, deixa eu apagar isso aqui para a gente colocar a placa. Pronto, vamos lá. Alguém me disse que é AX mais B, né? Quando você diz isso, o que é que você tem? É Y versus X, né? E a gente tem aqui uma reta, não é isso? E a equação dessa reta, você está me dizendo que é Y igual a AX mais B, né? Não é isso? Pronto. Só que eu vou fazer direto por causa da gente. Esse caso da gente aqui, ó,
Não é Y e X, é X e P, concorda? Então vamos fazer uma adaptação aqui do nosso caso, tá? Então aquela nossa curva ali, né, que é essa que está desenhada aqui, ó, vamos desenhar essa curva, né, assim, tá certo? Essa curva, ela é X igual a T mais B, concorda? Só fiz trocar a letra, para ficar por causa da gente, tá? Pronto. Aí vamos interpretar cada coisa dessa. O que é que significa B? B, isso é quando T for zero, eu tenho B, né? Entendeu? Então B é esse 2 que está aqui, né? Isso é o B. Então B, veja só, B é a posição X inicial. Então no lugar de chamar isso de letra B, a gente vai chamar de XI, X inicial, ou então X0. Né? Então no lugar desse cara, vamos desenhar X0 aqui mais. Aí eu tenho T, X igual. Eu quero interpretar quem é A. Isso, por que é? Por quê? Porque aqui é a velocidade. Então vamos olhar para cá para essa figura. Né? Pegue dois tempos quaisquer. Eu vou pegar um tempo aqui, ó. T1 e T2, tá certo? Eu vou pegar T1 e T2 e eu vou dizer o seguinte: se eu pegar T1, eu tenho o correspondente aqui, ó. X1 é a posição quando eu tenho T igual a T1. Quando eu tenho T2, né, eu venho para cá, ó, eu tenho X2, é a posição, tá, em T2, tá certo? Se eu olhar para esse gráfico aqui, ou para essa curva, olha o que é que a gente tem. Quando eu tiver T1, eu tenho X1 igual a AT1 mais B, que o B eu estou chamando de X0, tá certo? Já troquei a letra dele, né? Quando eu tiver T2, eu tenho X2 igual a AT2 mais X0. Isso aqui é também chamado de X0, né? Quando eu pego T1 aqui e eu acho X1 aqui, eu estou achando graficamente, entendeu? Que é a mesma coisa dessa equação, porque aquela reta representa essa equação, tá bom? Então tanto faz como tanto fez, uma e outra. Aí você olha para cá, aí eu digo o seguinte: subtrai uma da outra. Se você subtrair, você vai ficar com X2 menos X1, né? Estou subtraindo. X2 menos X1 é delta X igual. Do lado direito, X0 menos X0, dá quanto? 0. E aqui, AT2 menos AT1. Bote A em evidência. T2 menos T1, a gente chama de quê? Delta T. Então eu vou botar delta T aqui. Então esse A que está ali, ele é quem? Delta X do delta T, né? Entendeu? Então essa letra A significa a velocidade. Está entendendo? Delta X do delta T não é V? Então, quando você escreve sua equação, no lugar de botar A, daqui para frente, a gente vai botar V. Né? Então aqui, escreva V, que é a velocidade. Certo? Então X é o quê? X0 mais VT. Tá joia? Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. E aqui na figura, o que é que eu tenho? Aí vamos olhar para a figura. Olha só. T2 menos T1. T2 é isso. Se tirar T1, o que é que fica? Fica esse pedaço, né? Então, eu vou desenhar ele aqui em cima. É esse pedaço aqui. T2 menos T1. Aí aqui eu tenho X2 menos X1. Só sobra esse, né? Tá aqui? Aí esse pedaço eu vou desenhar aqui também, ó. Não tem um triângulo aí? Tem um triângulo. Aí eu tenho esse ângulo aqui que eu chamo de alfa, que é a inclinação da reta, tá certo? Aí eu pergunto a vocês, veja só. Deixa eu só terminar de escrever aqui quem é quem nessa coisa, né? Ó. Esse lado é quem? É delta X, né? E aqui embaixo? Delta T. Quem é a tangente de alfa? Tangente. Tangente de alfa é o cateto oposto. Sobre a tangente de alfa, ela dá para a gente delta X delta T, que é a velocidade. Você aqui não é V? Velocidade, entendeu? Então a inclinação dá a velocidade. Quanto mais a reta
essa reta. Quanto mais íngreme ela for, né? Quanto maior o ângulo, tá vendo? Maior é a velocidade. Tá correto? Pronto, então para o caso que a gente está tratando, não é? Vamos lá. O B a gente já achou, é 2. Não é? B já achamos. E quanto vale esse A que dá a inclinação, que agora a gente está chamando de V? Quanto é que vale isso? Entendeu? Então, é só você olhar para cá, ó. Delta X por delta T. Então você tem a tabela ali, ó. Você poderia pegar um ponto fora da tabela, mas se não jogar os pontos da tabela, fica mais fácil fazer a conta, é mais rápido. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar delta X por delta T daqui para cá. Delta X é 4 menos 2, né? Dividido por 1, dá 2, né? Então, delta X por delta T é 2, se eu calcular aqui. E se eu calcular aqui no fim? Vamos lá? X2 menos X1, 10 menos 8, tá? 2, dividido por 4 menos 3 por 1, é 2 de novo. Entendeu? E se você disser, não, eu queria calcular do início ao fim, para tudo, daqui para cá, vamos lá? 10 é X2, menos 2 que é X1, né? 10 menos 2 dá 8, não é isso? Dividido por 4, dá 2, entendeu? Então, a velocidade, né? Que a gente deve esperar, por quê? Porque o alfa só tem 1, então uma reta aqui, ó. Como esse alfa é assim, entendeu? Onde eu olhar, vai dar a mesma coisa. O delta X e o delta T é o mesmo, porque a velocidade é a mesma coisa, tá bem? Tá claro isso? Pronto. E se você olhar para um movimento de um objeto, e esse movimento for assim, o que é que você me diz? X é aqui e aqui é T. Velocidade constante. Hein? Tá parado, né? É o mesmo X, tá entendendo? O mesmo X e o tempo vai passando e ele sai do campo, tá certo? Então a velocidade é 0. Qual é a inclinação dessa curva, dessa reta aqui? 0, entendeu? Aqui é a curva que a gente está subindo, né? A inclinação é 0, tá certo? Ok? Pronto. Então, ó, isso aqui, né? É o caso geral em que eu tenho uma reta. Para esse caso que a gente está estudando agora, o que é que a gente tem? X vai ser igual a 2t mais 2, tá? Entendeu? Porque a gente viu que a velocidade é 2, né? E nós vimos que aquele b também é 2, que é o x0. Ok? Então é isso aí. Está claro esse negócio? Pronto. Então deixa eu fazer mais 10 minutos para a gente poder emparelhar com o resto do povo, tá? Quando for na quarta que voltar, tem uma tarefa para fazer em sala, né? Aí vocês ficam emparelhados por causa dessa coisa que a gente perdeu na segunda-feira, né? Eu espero que se resolva isso. O exercício vai ser assim que a gente chegar ou vai ter um pouquinho de aula antes? Hein? O exercício vai ser assim que a gente chegar? Não, o exercício não, uma meia hora. Tá? Tá. Senão, depois que for fazer o exercício, a gente não vai mais nada. Ninguém quer fazer mais. Tá ok? Então tá aí. Isso aqui eu posso pular, que eu já falei palavras aí pra vocês. Vamos ver só outro caso agora. Aqui é um caso que você sobe numa torre, então o cara sobe aqui no segundo andar, entendeu? Pega uma pedra e solta lá de cima e diz, eu quero ver como é que a pedra está andando aí com o passar do tempo. Como é que é a posição com o passar do tempo para analisar o movimento da pedra, tá? Aí o que é que você vai fazer? A mesma história de antes, ó. Tá a figura segurando a pedra aí, aí vai soltar a pedra, uma bola de gude, tá bom? Aí o que é que você vai fazer? Diz, olha, eu tenho que caracterizar posição e tempo, né? Movimento a linha reta aí, de cima para baixo, né? Aí você faz o seguinte, diz, olha, bota uma trena, uma fita métrica, ou o que for, uma trena para saber a posição. Então eu vou botar a trena aqui, né? E eu vou marcar. Ora, no outro caso, quando você chega, o danado do rato estava na posição 2, por isso que em T igual a 0 a posição é 2, tá? Aqui, você está com o negócio também, você vai soltar quando alguém mandar, ou você mesmo quiser, entendeu? Aí você pega a sua fita métrica e você diz que o 0 é aqui, entendeu? O da bolinha tá, entende? Então o x0 é 0, é vida de estar escrevendo mais coisa, entendeu? Então, né? Então quanto mais simples, melhor. Aí você tem 1, 2, depende, né? Pode ser centímetro, milímetro, metro, o que for. Então tá aí. Ao mesmo tempo, você pode ter seu relógio aqui, né?
com um ponteiro que marca o tempo. Então aqui eu tenho uma posição que marca metro, tá ok? O centímetro, para cada um do seu problema, né? E mais um cronômetro, né? Que pode ter segundo, décimo segundo, microsegundo ou o que for, depende do que você esteja tratando, tá? Então tá aí o seu relógio. Aí você vai, solta a pedra aqui. Em T igual a 0 você solta. Aí você vai fazer uma tabela, que é X e T, tá bom? Então, quando T for 0, X é 0, concorda? Quando T for 0 no segundo, essa coisa que a gente vai fazer a cada décimo de segundo. Quando T for 0 no segundo, você olha onde é que a pedrinha se encontra, entendeu? Em relação. Então, ou seja, você pode dizer o seguinte: eu tenho uma máquina fotográfica aqui, ela bate uma foto a cada 0 no segundo, entendeu? Como essa pedra está descendo aqui na frente da fita, só você olhar a foto, aí você vê onde é que a pedra está, entendeu? Em que posição ela está. Aí você vai e transcreve isso para a tabela. Então a gente tem uma tabela, tá aqui a tabela, né? Ó, tabela essa daí, certo? Que vai até 1 segundo. Então em 1 segundo tem 4,9 metros, tá bem? É o tempo de, né, total que o negócio aconteceu. Tá? Aí você se pergunta agora, como é que eu posso ter uma função entre x e t? Entendeu? Como é que x depende do tempo, né? Eu vou fazer aqui um esboço bem rápido, só para a gente, né, ficar claro do que a gente está se tratando. Ó. T aqui, x aqui, ó. Então o T vai de 0,1, de 0 até 1, né? Então aqui é o 0, então aqui eu tenho 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é 1. Aqui é meio, tá? Vou escrever o resto, tá bom? Aí isso é tempo, em segundos. Aí eu tenho agora no x. O x vai até 4,9, é 5 metros mais ou menos, né? Então eu posso fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? De metro em metro, tá correto? Pronto. Aí você agora vai fazer o seguinte: pega os dados da tabela e bota aqui. Então vamos lá, me ajude rapidinho, você nem faz isso. 0 é 0, T0, X0, né? Então o primeiro ponto é aqui. Quando você tiver 0,1, né? Eu tenho mais ou menos 0,05. Olha o que é 0,05. Aqui é 1. Quando eu dividir esse 1 por 10, eu tenho 0,1. Entendeu? Se eu dividir por 2, eu tenho 0,05. Tá? Então é lá embaixo também. Então o 0,1 quase não sai do canto. Tá? Quando você tiver 2, 0,2, aqui ó, é mais ou menos 0,2, né? Porque é 0,196, 0,96 praticamente 0,2. Tá? Então esse cara aqui, eu dividi esse cavalo em 5 partes, esse é mais ou menos aqui. Tá? 0,3 é 0,44. 0,44 é quase meio aqui, né? Então se a metade é aqui, eu pego um pouquinho mais para baixo, tá? Então é aqui assim. Ok? Vamos lá. Em 0,5, vou pular 1. 0,5 é quanto? 1,23, né? Então é 1,2, um pouquinho acima de 1,2, né? Aqui, ó, 0,5 é mais ou menos aqui, tá bom? Vamos lá. Vou pular 1 aqui. Quando eu tiver 1, quanto é que eu tenho? 4,9, né? É quase 5, né? Então 4,9, 1 vai dar mais ou menos por aqui, tá bom? Pronto. Se eu tiver 9 eu tenho, desculpa, quando eu tenho 0,9 eu tenho 4, né? 0,9 aqui, ó, o tamanho é 4. Então, o tamanho da posição, né? Então a gente tem uma coisa que é mais ou menos aqui, né? Quando a gente tiver 0, vamos pegar outro aqui, 0,7 é 2,4, né? 2,5 mais ou menos, tá? Então vai ser um negócio. Ó, nota que eu estou fazendo aqui na bruta força, né? Na mão aqui, assim. Se você fizesse um caderno direitinho, fica bem arrumado, tá? Só ficou mais um aqui, né? Eu acho 0,6 é quanto? 1,76. 1,5 é mais ou menos na metade. 0,6 vai ser por aqui assim, né? Tá? 0,6. E o outro aqui que faltou, que era 0,4, né? 0,4 é quanto? 0,78. 0 é um pouco aqui, né? Um quinto abaixo desse cara aqui, mais ou menos por aqui, tá bom? Pronto. Aí você está vendo aí. Aí a pergunta é: qual é a curva, né?
que me dá a relação. A gente viu que tinha uma reta antes daquele caso do rato, né? Mas e agora? Se eu botar uma reta aqui, ó, a reta vai passar aqui, ó, e vai perder todo mundo em cima, né? Se eu quiser botar uma reta aqui nesses dois pontos, eu perco o resto todo isso lá embaixo, entendeu? Não dá uma reta, né? Se por acaso a gente quiser fazer um desenho, né, mais ou menos desse negócio, o desenho é uma coisa assim, né? Ok? E vai-se embora ainda, tá? Faça no caderno, não se arruma nada, tá? Aqui é porque, né, o livro aí, ele está até tremendo, né? Ok. Dá uma curva assim, tá? Pronto. Aí você fica, que curva é essa? Entendeu? Pronto. Aí quem já fez cálculo numérico, essa coisa toda, você vê que tem umas rotinas aí, tem um procedimento, né? Os algoritmos para você achar, tá ok? Qual é o polinômio que vai dar, tá? A relação de x com t, tá bem? A gente não precisa ter isso agora, nós vamos precisar desse negócio, é uma maneira da gente ver isso aí. Qual é a relação? Então, e só mais uma coisa antes, né? Se você pegar o primeiro intervalo, que é de 0 a 1, ó, aqui, ó, de 0 a 1, e calcular a velocidade, essa velocidade vai dar 0,49. Porque é delta x dividido por delta t, tá aqui. Se você calcular no último intervalo, olha o delta x quem é. Esse menos esse dá 0,9 dividido por delta t, que é 0,1. 0,9 por 0,1 dá 9. Então lá embaixo é 9. E se você pegar de ponta a ponta, todo o movimento, a velocidade dá 4,9. Então depende de como você pega, ou seja, a velocidade é variável. Quando você olha para cá, você vê que realmente isso tem que acontecer. Por quê? Porque essa inclinação aqui é pequena e aqui vai ficando cada vez mais íngreme. Então a velocidade vai crescendo com o passar do tempo, entendeu? A inclinação aumenta, tá? Então a gente já está preparado para isso. Agora vamos tentar estabelecer a relação de x com t, né? Qual é a relação de x com t aí? Está repetida aqui a tabela, só para a gente se orientar, tá bom? Esqueça essa do lado aí por enquanto, que eu vou explicar o que é que ela é. E nós vamos fazer o seguinte, repare. No primeiro intervalo, repare, quando você espera 0,1 segundo, é o primeiro intervalo. Todo intervalo é igual. Então eu vou dizer o seguinte, ou eu chamo de delta t, esse delta t é 0,1 segundo entre um e outro. A gente está botando aqui letra tal para simplificar a vida da gente, tá? Para não estar escrevendo tanto. Então tal é o delta t que você espera entre, né? É o quanto dura cada intervalo. É 0,1 segundo, depois é 0,2, depois é 0,3. Então cada aumento, não é isso? Cada aumento é 0,1 segundo. Isso é o tal. Ok? E o delta x no primeiro intervalo, que é 0,049, isso aqui eu chamo de d. Tá bom? Então ficou bem claro o que é que significa cada um. Agora vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela. Aí eu tenho aqui o primeiro intervalo. Primeiro intervalo, qual é a distância percorrida nele? A distância é d, não é isso? Que é 0,049. Está aqui, ó. Primeiro intervalo. Eu vou de 0 para 0,1. Entendeu? Pronto. Qual é a distância total que eu percorri? Quer dizer, eu não, a pedra que está caindo. É d também, né? Porque é o primeiro intervalo. Pronto. Agora vamos para o segundo intervalo. Eu quero saber o seguinte: o segundo intervalo, quanto é que andou? Então vai dar aqui para cá, né? Não é o tanto que andou. Então vamos fazer uma conta aqui rápida. É 0, quanto ali? 196, é o fim, menos o de antes, que é 0,049, né? Tá ok? Isso aqui é o que você andou. A pedra que cai, dá andou 2 centavos, que é uma conta aí. Pronto, você pode fazer essa conta? Subtrai isso aqui e diga quanto tá. 0,196 menos 0,049. Isso. 0,1911. 0,1. Hein? É 11. 19. 19. Tá. Deixa assim, tá bom. Já. 0,147. Não pode dar 9 aqui, não. Essa calculadora sua é chinesa, não. Repita aí. 0,96 menos 0,049.
0,147, né? Então, isso aqui é tudo que você andou, tá entendendo? A minha pergunta é o seguinte: em relação à primeira caminhada que foi dada, entendeu? Isso aí é do segundo passo, né? No segundo tempo que você espera. No primeiro tempo, quanto é que a gente andou no primeiro tempo? 0,049, né? O que andou no primeiro tempo. Aí eu quero saber o seguinte: quantas vezes isso aqui é maior do que eu andei no primeiro tempo? Aí eu tenho que dividir isso aqui por 0,049, repare. Divida aí e me diga quanto dá. 3, né? Então veja só, essa caminhada aqui, ela é igual a 3 vezes isso que está aqui embaixo, que é o D, entendeu? Então, ó, no segundo intervalo você anda 3 vezes D, entendeu? No primeiro você anda D, no segundo você anda 3 vezes D. Aí vem a pergunta: quanto é que eu andei no total? Ora, você já tinha andado D. Como você andou 3D de novo, você andou no total de 4D, D mais 3D, 4D, tá certo? Vou fazer só mais um com vocês. Agora vamos fazer o seguinte, ó, daqui para cá, ó, tá vendo aqui esse passo aqui? Então aí vai ser o quê? É 0,44 menos 0,196. Diga que distância é essa? 0,244, não é isso? Agora, em termos dessa distância inicial aqui, entendeu? Quantas dessa distância inicial eu tenho aqui, entende? Isso é uma distância. Eu quero saber quantas do início eu tenho. Eu divido isso por 0,049. Aí em casa a gente tem que repetir esse negócio, tá? 0,293. Quanto deu? 0,293. Ah, tá. 0,049. Não pode estar aqui, né? Dá 5, não? Liga com lá. 4 ao terceiro é 5, tá certo? Então dá 5 vezes, ó. Então, veja só. Nesse terceiro pedaço que você anda, né? O terceiro 0,1 segundo, você anda 5 vezes D. Tá certo? Aí a pergunta é: qual é a distância total que você andou? Você não, a pedrinha. Andou 5 da agora, mas já tinha andado 4. Então 4 por 5 dá 9, entendeu? É o que andou. E você continua. Eu não vou continuar aqui, porque a gente vai passar a tarde fazendo isso. Passo a passo, né? Quem tiver curiosidade, faça isso em casa e você vai ver o seguinte: que primeiro você anda D, depois anda 3D, depois 5, 7, entendeu? Você vê que tem número ímpar aqui, né? Então cada intervalo desse é isso aqui, ó, é 2M mais 1 vezes D. É cada intervalo aqui, certo? E aí a gente vê a distância total. A distância total são esses números aqui, ó. Tá? Aí eu botei aqui na tabela também qual foi o tempo decorrido. No primeiro intervalo é 1 tal, né? 0,1 segundo. No segundo é 2 vezes, é 0,2 segundos, 0,3, 0,4, tá? Aí agora vamos comparar essas duas colunas aqui. Olha só. Esse tempo decorrido é no total? Isso aqui é um tempo total. Tá? Aí o que é que eu vejo agora aqui? 6 para o tempo, não é? 6 vezes o tempo inicial. Quando você olha aqui é 36. 36 é 6 quadrado, né? Se você olhar aqui 7, para 7 no tempo tem 49 da distância inicial, entendeu? Então 49. Aqui é 10, aqui é 100. É 9,81. São os quadrados, tá? Aí o que é que a gente vê? X está relacionado com T através do quadrado, entendeu? Então o X é proporcional a T quadrado, tá? É sempre assim não, né? Hein? É sempre assim? Não, você só para esse problema. Só esse é o da queda livre, tá certo? Então isso é o resultado de uma observação, tá? Aí o que é que a gente tem? X proporcional a T2, tá? Se você fizer um gráfico de X e botar T2 aqui, a equação é uma reta. Tá ok? Então quem tiver disposição e coragem, pega essa tabela aí, faça T quadrado em todo mundo, aí pega seu papel e desenhe o gráfico de X com T quadrado. Vai dar uma reta. A equação de uma reta não é... Como é que é a equação de uma reta? Não é AX mais B? Então, X vai ser igual a uma constante vezes T2. É a equação da reta.
Cadê o B que estava aqui? É como se fosse Y igual a X mais B. Entendeu? Mas esse B é zero, porque em T igual a zero, X é zero. Tá ok? Então é isso aqui que a gente tem. X é K vezes. Aí você se pergunta, e esse K vale quanto? Aí eu digo, pega essa tabela aqui. Vamos olhar para esse número aqui, ó. Esse aqui, 0, 9 e 4. Veja só. Se você botar T sendo 0,9, quanto vale X? X vale 4, né? Então X é 4. Estou olhando aquela tabela dali. Então eu tenho 4 igual a K 0,9 ao quadrado, né? Então faça a conta, por favor. 4 dividido por 0,9 ao quadrado, K vai dar quanto? 4 aqui. Pronto, 4,9, tá bom? Então o K vale 4,9. Para esse problema da gente, esse K vale 4,9. Tá? Pronto, aí eu digo o seguinte: esse K tem que ter uma unidade associada a ele. Porque veja só, X não é metro, X é metro. T é segundo. Então eu tenho metro desse lado e segundo quadrado do lado de lá. Qual deve ser a unidade do carro? Metro por segundo ao quadrado, entendeu? Tem que ter unidade desse camarada. Então é 4,9 metros por segundo ao quadrado, entendeu? É a unidade dele. Que aí, se eu botar esse valor aqui, a equação está correta, entendeu? Tem que ter unidade do carro. Então tá aí quem é a Pronto, então o que a gente acabou de fazer? Achamos a função, né? Essa função dá uma parábola, não é isso? Então a curva, ó, quem quiser ver a curva, é isso aí, né? Esquece esse T1, T2, porque só no vermelho que é interessante, tá? E essa curva aí é feita, não é para 0,1 segundo, 0,2 não. Ela vai de 1 segundo até 8, tá? Aí você vê que a distância é muito grande, é 400 metros. Ou seja, se você soltar uma pedra, se você pular de um avião aí, né, no paraquedas, você vai andar quase 400 metros aí em poucos segundos, tá? Tá ok? Então tá aí a função é essa, tá? E nós achamos, inclusive, que essa distância aí foi equivale. Quando ele falou assim, 4,93, como é que você sabe quando cortar a casa decimal? A gente vai falar nisso depois. Você corta, se você está trabalhando com todas as informações que você tem sobre duas casas decimais, você não pode criar mais outras, tá? Continue com duas. A gente vai ver isso depois. Então, iremos aqui na quarta-feira, a gente tem uma tarefa para fazer. Esse é o problema para a gente fazer. Quarta-feira a gente continua. Aproveite o feriado. Outra coisa, eu lembrei que nas aulas do senhor, no semestre que eu paguei do senhor, o senhor falou de um exemplo de um rapaz que estava no topo do barco, certo? Aí o barco estava em movimento, certo? Certo. Aí tinha um cara que estava fora, sou eu, certo? Olhando essa pessoa que estava no barco lá em cima, do barco. Aí o barco estava em movimento e aí essa pessoa lá de cima soltou uma pedra. A gente vai fazer isso. Qual é a trajetória? Eu não lembro. A trajetória era uma parábola. Uma parábola, né? É. Para quem está do lado de fora. Não seria como assim. Para quem está na praia olhando. Entendeu? Eu não consigo enxergar. Não, eu vou discutir contigo isso aí. Certo. Em algum lugar da